E você aí, já parou para se perguntar se você é um corpo, alma ou espírito? Para a gente entender um pouquinho como acontece essa divisão, nós temos que ir lá para 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, o qual o apóstolo Paulo nos diz que o vosso corpo, alma e espírito sejam mantidos irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se o apóstolo Paulo descreveu essa divisão, o homem tripartido, ou seja, dividido em três, realmente nós temos um corpo, uma alma e um espírito. E agora, o que nos resta saber? Se eu vivo em um corpo, se eu vivo em uma alma, se eu vivo em um espírito, ou se eu sou os três ao mesmo tempo? Para entendermos um pouco disso, nós temos que ir lá para o livro de Gênesis, que foi onde tudo começou. No capítulo 2, no verso 7, a Bíblia nos diz: E criou Deus o homem do pó da terra, e assoprou-lhe o fôlego de vida nas narinas, e o homem se tornou alma vivente. O que nós podemos entender desse texto? É que o homem foi criado do pó da terra, ou seja, foi criado o seu corpo. Após isso, foi criado o seu espírito, quando Deus assoprou nele o seu espírito. E por último, sua alma, e o homem se tornou alma vivente. Então, o que isso quer dizer na prática? Que nós somos uma alma vivente que temos dois corpos. Temos um corpo físico para interagir com o mundo físico e também temos um espírito, que é o nosso corpo espiritual, para interagirmos com o mundo dos espíritos. E agora, levando isso para uma aplicação um pouco mais prática, para nós que somos cristãos. Quando vamos orar, quando vamos adorar a Deus, como é que funciona essa questão em nosso corpo, em nossa alma e nosso espírito? Como conseguimos chegar a Deus através disso? O que você tem que entender é que na nossa alma estão sediadas nossas emoções, nossas vontades, nosso intelecto. No nosso espírito estão sediados nossa consciência, a intuição, a comunhão e a adoração. E o nosso corpo é uma ferramenta para nos locomovermos nesse mundo e para que possamos interagir com ele. Então, quando estamos em oração e adoração, nós começamos esse trajeto através do corpo, através da fala, através da manifestação nesse mundo do que nós queremos. Após isso, nós começamos a expressar as nossas emoções através da alma. E nós vamos adorando a Deus, nós vamos cada vez mais nos aprofundando, até que entramos então no nosso espírito. E nesse espírito é onde o Espírito de Deus habita juntamente com o nosso espírito. E a Bíblia nos fala que o Espírito de Deus nos ajuda a interceder, nos ajuda a orar, ora conosco. Então o Espírito de Deus está junto com o nosso espírito, nos levando ao Pai. No nosso espírito é onde acontece a adoração, onde acontece a comunhão e onde a presença de Deus nos visita. E agora, preste muita atenção. Talvez seja a parte mais importante do vídeo. Você já parou para pensar, quando você cai em pecado, o que acontece com essa divisão? Perceba que lá no Jardim do Éden, após Adão pecar, quando Deus procura Adão, Deus fala: Adão, onde estás? Pense comigo, é ridículo ter uma imagem de um Deus soberano, onipotente, onipresente, perguntando onde o homem está. Então o que aconteceu ali de fato? Deus estava perguntando para Adão: Adão, onde é que você está? Que eu não consigo mais me conectar com o seu espírito. Mas o porquê disso? É porque a morte acontece em três fases. A morte se inicia no espírito, depois na alma e por último no corpo. Por isso que Deus não conseguiu falar com Adão. Após a queda de Adão, a morte no espírito foi imediata. Deus não conseguia mais se comunicar com Adão. E com isso, Adão foi trazendo a morte aos seus descendentes e consequentemente a toda a humanidade. Então, o que aconteceram nas gerações posteriores? Perceba, Caim mata Abel, em Lameque começa a poligamia, ou seja, um homem tem mais de uma mulher, e toda a humanidade começa a padecer, até que se chega a Noé. E o que você tem que entender é o seguinte, que o homem se tornou um ser com uma alma e um corpo, com seu espírito mortificado. Por isso que quando Jesus morreu na cruz do Calvário por nós, o que ele fez? Ele morreu, ascendeu aos céus e enviou o Espírito Santo, que é o nosso Consolador. Na carta aos Romanos, o apóstolo Paulo nos diz: E se o Espírito daquele que vivificou Jesus dentre os mortos habita em vós, ele vivificará o vosso corpo mortal, e vocês viverão mediante o Espírito. Ou seja, quando o Espírito Santo vem morar dentro de nós, ele vivifica aquele espírito que estava morto. Então, o homem volta a ter consciência dos seus pecados. O homem volta a ter consciência daquilo que desagrada a Deus. É por isso que o homem mundano não tem consciência das coisas que ele faz. E o homem crente, o cristão, ele sim, ele tem consciência daquilo que ele faz. E há algo muito sério que João fala. João nos diz que aquele que se une com o Espírito de Deus é só um. Ou seja, perceba que no versículo quando nos fala que o homem deixará o seu pai,
Um homem deixará a sua mãe e se unirá à sua mulher e serão ambos uma só carne. Perceba que está acontecendo a mesma coisa com o Espírito de Deus. Está acontecendo um casamento. Então, a união com o Espírito de Deus é uma união indissolúvel. Assim como para Deus, o casamento é indissolúvel. Então você, que é cristão, se encontra desviado e acha que o Espírito Santo se retirou de você, você está muito enganado. Quando você tem atitudes que não agradam a Deus, o Espírito Santo é testemunha o tempo todo dentro de você. Então, eu te faço um convite nesse dia de hoje, que você regresse aos braços do Pai, que você regresse de onde nunca você deveria ter saído, que é a casa do Pai, e que você cultive essa amizade, que você cultive essa união com o Espírito Santo, porque eu te falo com todas as letras, ele é a pessoa mais importante, é o amigo mais importante que você pode ter.